Olha que belo, olha que lindo. Fazia tanto tempo que eu não fazia uma bebidinha assim. Como é que eu posso dizer? Mas cuidado, eu acho que a última vez que eu fiz algo desse tipo que foi durante a pandemia, juro. Delicioso, merece uma foto. Mas enfim, né, voltando aqui para o caso, falar sobre o Grande Gatsby. Bem, o Grande Gatsby é um livro que é muito mais curto do que eu imaginava que ele seria. Eu tava esperando assim, pelo menos sei lá, uns 20, 25, 30 capítulos. Não, só são 9 capítulos. E eu comecei a ler pelo Kindle, então realmente, um dos meus problemas com o Kindle é que quando eu comecei a ler um livro pelo Kindle, eu não tenho noção do tamanho que ele vai ter. Eu poderia muito bem checar o índice, ver quantas páginas tem. Mas no caso específico do Gatsby, ele não tem páginas, pelo menos não nessa edição da Penguin. Ele só tem as posições, o que odeio. Porque eu não sei dizer o que é uma página, que posição corresponde a que página. Então, tipo, não dá pra usar, por exemplo, pra escrever um artigo. Se eu tenho um livro no e-book, eu não posso utilizar ele pra escrever um artigo porque eu não sei qual é a página em que ele tá. Eu sei qual é a posição, mas isso não serve, tem que ser página. A gente respira, tudo bem, e segue em frente. Procura o livro na biblioteca. Mas ele é muito mais curto do que eu imaginava. Então, tipo, eu cheguei no capítulo 5 e eu olhei pra progressão e tava, tipo, 50%. Deixa eu só confirmar mesmo. Pois é, capítulo 5 equivale a 53% do texto lido. E eu fiquei, 53% já? Tão rápido? Agora que eu tô no capítulo 5, deixa eu ver quantos capítulos tem isso. Tem 9 capítulos. E eu acho que é por isso que eu tava com a impressão de que as coisas aqui estavam acontecendo muito mais rápidas do que no filme. Porque eu de fato tive essa impressão, eu tava, mas tipo, isso aqui não era pra acontecer. Já vai estar acontecendo mesmo. No capítulo 2, já 2, 3, o Carrie já tava lá na festa do Gatsby. Mas espera, isso não era um pouquinho mais na frente? Mas enfim. Esse aqui agora eu tô gostando bastante da leitura. É um texto que, de fato, você lê muito rápido. Eu, pelo menos, tô lendo ele muito rápido. Tô achando muito interessante. É claro que tem seus problemas, né? A gente precisa lembrar que esse foi um texto escrito ali na década de 20 por um homem branco americano. Então tem, de fato, os seus problemas, tem as suas problemáticas. Não vou entrar nesses pontos agora, pelo menos. Mas eu quero só deixar o meu comentário acerca do Gatsby, nesse exato momento. Porque o Gatsby, pra mim, ele é um covarde. Gatsby é um covarde. Cheguei no capítulo 5, então, tipo, um dos primeiros capítulos, enquanto nada é dito sobre o Gatsby, o Gatsby é um personagem misterioso, enigmático, ninguém sabe bem do passado dele. Será que ele matou ou não matou alguém? Será que ele é de fato primo de fulano de tal, conde na Europa? De onde será que vem essa volta? Ninguém sabe muito bem sobre o que é isso. Mas aí quando o Gatsby quando o Gatsby e o Nick começam a andar um pouco mais juntos, e aqui lembrando que o Nick ele tá fazendo um grande resumão do que de fato aconteceu. Então, por exemplo, tem encontros que ele sai com o Gatsby, como por exemplo do hidroavião. Esse momento não é narrado, não aparece no livro, é só mencionado. Isso porque a gente está lendo a história a partir da perspectiva do Nick Carraway. E da perspectiva do Nick Carraway, depois do momento em que ele começa a virar amigo do Gatsby, o Gatsby se torna uma pessoa um tanto quanto maçante, um quanto chata, sem assunto, sem interesse, que não fala muita coisa, e quando ele fala com uma fala bastante afetada, muito calculada, ele escolhe a dedo todas as palavras. Então o Nick meio que começa a ficar um pouquinho irritado com ele, e pra ser muito sério, eu também começo a ficar um pouco irritada com o Gatsby. Mas por que eu digo que o Gatsby é um covarde? E isso aqui não é nem spoiler, ok? Porque a gente sabe que o Gatsby faz tudo o que faz porque ele é um homem apaixonado. Ele tá apaixonado pela Daisy e ele quer se reencontrar com ela, encontrar uma forma de se reencontrar com ela. Enfim, então, tipo, ele compra a mansão do lado da casa dela. Ele. O que mais que ele faz? Ele dá essas festas exorbitantes, exóticas, pra toda a cidade, em que toda a cidade aparece, esperando que ela apareça nessas festas. E eu fico, tá, tudo bem, você quer que ela apareça na sua festa. Você convidou ela? Você enviou um convite, assim, pra casa dela? Não, ele não envia um convite pra casa dela. Porque ele é um covarde, porque ele tem medo. Ele só quer que ela apareça, assim, tá entendendo? Magicamente. Aí, outra coisa. Ele passa um monte de tempo paparicando o Nick, tentando conquistar o Nick
pro Nick ajudar ele no plano dele de se encontrar com a Daisy. E o pior, ele não tem nem a coragem de falar isso diretamente para o Nick. Em vez de chegar, ó, Nick, deixa eu te falar a verdade. Tô apaixonado pela tua prima, queria que tu fizesse a boa e intermediasse aí pra gente o negócio. Não. Ele fala com a Jordana, que é a melhor amiga da Daisy, e pede pra Jordana falar com o Nick pra ela convencer o Nick a deixar o Gatsby usar a casa do Nick pra encontrar com a Daisy às escondidas, sem que a Daisy saiba que ela tá indo lá pra encontrar com o Gatsby. E eu fico, gente, vocês são adolescentes, porque, sério, isso parece muita coisa de adolescente, tipo, quando você tá afim de uma pessoa e você, em vez de falar diretamente com ela, você vai pro melhor amigo. Só que dessa vez, o Gatsby, ele, em vez de ir diretamente pra melhor amiga, porque a Jordan é de fato melhor amiga da Daisy, em vez de só ele, Jordan, faz a boa, intermedia, sei lá, envia essa cartinha, ou então fala assim que eu tô muito interessada dela. Não. Ele pede pra Jordan falar com o primo dela da Daisy, com o primo da Daisy, que, por sinal, é amigo do Gatsby, que é o Nick, com o qual o Gatsby tá, ó, há décadas chamando pra sair, levando pra passear de carro, levando pra jantar, apresentando pros outros. E eu... Gatsby? Enfim, é por isso que eu acho que o Gatsby, ele é um tremendo de um covarde, assim, medroso. Tudo bem que quando estamos apaixonados, né, e ainda mais no caso, na situação dele, em que ele está apaixonado por uma mulher casada, mas isso aqui são os anos 20 e, tipo, os anos 20 eles são ricos, então, tipo assim, ninguém se importa pra isso. Ninguém tá nem aí pra nada. É complicado, né? É complicado. E sim, ele é um covardíssimo. Não tem quem me convença ao contrário. Sai, pombo. E por hoje foi isso. Vejo vocês no próximo